Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para você uma média de quais são os salários, as remunerações dos profissionais da área financeira entre os anos de 2024 e as projeções para o ano de 2025, 2026 e assim sucessivamente, com base nas análises que eu fiz. E vou falar também quais são as respectivas funções de cada cargo, tá bom? Vamos falar aqui então sobre a divisão de cargos. Antes, eu vou ressaltar aqui para vocês que, em alguns casos, tem empresas que definem isso aqui ainda com mais e mais classificações. Porém, comumente, atualmente, no que as empresas vêm categorizando os profissionais da área financeira, são essas funções aqui que aparecem mais. Primeiro nível aqui é o auxiliar financeiro 1. Deixa eu voltar aqui para o lado que acabou voltando. Qual que é a principal atividade do auxiliar financeiro 1, 2 e 3? O auxiliar ele realiza atividades administrativas financeiras, como controle de contas a pagar e contas a receber. Ele vai auxiliar ali, vai trabalhar no operacional visando ter uma otimização nas tarefas ali, então, de cobrança, negociação e assim sucessivamente. Qual que é a faixa salarial do auxiliar financeiro? Pode variar aqui, então, de R$ 1.300 a R$ 1.900, que é uma remuneração que para algumas pessoas é baixa, mas eu entendo que a remuneração aos poucos está seguindo aí, então, uma faixa bem significativa. O segundo cargo é o de assistente financeiro 1, 2 e 3, conforme aqui o auxiliar financeiro, Qual que é a função? Ele apoia os processos financeiros, incluindo conciliações bancárias e elaboração de relatórios, ou seja, ele vai meio que conferir com relação ao que os auxiliares fazem e, com base naquele operacional dos auxiliares, ele vai, então, apoiar, fazendo retificações, algumas eventuais correções, e a partir desses afazeres, ele vai estar elaborando, então, relatórios para apoio no processo de tomada de decisão do supervisor financeiro, para posteriormente passar, então, para o coordenador e assim sucessivamente para os cargos mais altos. Qual que é a média salarial, então, do assistente financeiro? Bem a grosso modo aqui, então, de R$ 1.740 a R$ 2.220, ou seja, uma média que está cada vez crescendo, está também de forma exponencial, tende a crescer ainda mais com o passar dos anos. O terceiro cargo é o de analista financeiro. Qual que é a função do analista financeiro? O analista financeiro ele vai ser responsável por planejar e analisar indicadores financeiros para, deste modo, estar apoiando decisões estratégicas. Ou seja, a partir do que o assistente financeiro faz, ele pega esse relatório, visualiza de uma forma um pouco mais macro, elabora relatórios com base nesses outros dados já captados pelos trabalhos anteriores já efetivados no setor financeiro e, a partir desses dados, elabora novos relatórios, analisa indicadores para, desse modo, estar apoiando, então, em decisões estratégicas. E aqui, nesse intuito, eu separei aqui, então, em 3 ramificações de analista financeiro: analista júnior, pleno e sênior. Qual que é a diferença deles? Para cada empresa tem uma respectiva distinção, mas com relação ao que eu pesquisei, as empresas só alteram mesmo, no caso a faixa salarial do analista, somente com o intuito de bonificação. Então, eu não vou aplicar uma regra exata para que cada tipo de analista faz. O intuito desse vídeo apenas é informar remunerações para seus respectivos cargos, tá bom? Então, qualquer coisa, se você quiser um vídeo mais elaborado com relação a que cada tipo de profissional faz, é só você comentar embaixo que eu vou trazer sem sombra de dúvidas. O analista júnior, ele pode estar começando ganhando, então, de R$ 250 a R$ 3.400. E o pleno, Renan? O analista financeiro pleno, de R$ 2.956 a R$ 4.500, nas maiores empresas. E o analista sênior, Renan, ele pode estar começando a ganhar, então, de R$ 3.400, R$ 3.400 nas menores empresas e se estendendo a R$ 6.600 nas maiores organizações. O próximo cargo é o de analista de crédito e risco. Para quem acompanha já o canal Matemática do Dinheiro já tem um tempo, sabe que, com relação às remunerações da área financeira, que eu já gravei, vídeos, enfim, esse é um cargo no qual eu nunca tinha mencionado, mas que está aparecendo cada vez mais entre as funções financeiras, adequações financeiras entre as empresas atualmente. Então, é um dos cargos que eu resolvi incluir para poder trazer também suas respectivas funções e remunerações. O analista de crédito e risco ele avalia a saúde financeira de clientes e prospectos para concessão de crédito. Um determinado cliente ele está comprando bastante, vamos analisar o perfil dessa pessoa toda aí para saber se a gente pode conceder
um limite de crédito para compra, né, para essa pessoa, de modo a que a gente se assegure que não haja inadimplência. Então, o analista de crédito e risco, ele vai cuidar dessa parte, então, com o salário começando de 2.780 e se estendendo até as maiores empresas a 5.750. E agora vamos entrar aqui então entre supervisor financeiro e coordenador financeiro. Muitas pessoas confundem essas duas funções. Qual que é acima de qual aí? O coordenador é abaixo do supervisor? O supervisor é abaixo do coordenador? Como que ficam essas questões aí? O supervisor financeiro, enquanto ele direciona equipes e processos financeiros, supervisionando todas as operações e relatórios, o coordenador ele vai liderar a área financeira, incluindo planejamento orçamentários e estratégias de otimização. Ou seja, o coordenador ele vai pegar todo o trabalho do supervisor financeiro e vai aprimorar. Logo, o coordenador financeiro é acima do supervisor financeiro. Para as remunerações aqui, então, entre esses dois cargos, de supervisor financeiro, nas pequenas empresas pode estar começando a ganhar de 3.900 e se estender então a 7.375. Muito interessante, isso daqui não é uma regra exata, tá bom? Eu só estou pegando uma média do que atualmente as empresas estão pagando para profissionais da área financeira. Em algumas empresas pode pagar bem mais, em outras bem menos. Então cabe eu falar aqui e ressaltar, reiterar, né? Posicionar de todas as formas que é apenas um levantamento com base no que as empresas estão mais pagando, mas não necessariamente é uma regra, ok? O coordenador financeiro, ele vai estar ganhando aqui então, de acordo com as menores empresas, R$4.000, se estendendo a 8.200. Próximo cargo é o de tesoureiro. Muitas pessoas me reclamaram, né? Renan, você não trouxe o cargo de tesoureiro. Nesse vídeo aqui eu trouxe, porque é um cargo que tecnicamente também está em ascensão. Eu estou vendo bastante empresa também incluindo tesoureiros, né, nas empresas, coisa que no primeiro vídeo que eu gravei, se você não viu, o link está aparecendo aqui no card aqui em cima, eu não havia visto, né, o cargo de tesoureiro como uma função assim recorrente entre as empresas. Em algumas empresas nem tinha tesoureiro, só tinha mesmo auxiliar, assistente, analista, supervisor e no máximo um gerente, né? Tem empresas que eu já vi somente supervisor e gerente, enfim. Cada caso um caso, mas conforme eu estou vendo com mais frequência, segue o cargo de tesoureiro, que tem como objetivo o gerenciamento do fluxo de caixa, realiza conciliações bancárias, supervisiona pagamentos, recebimentos e elabora relatórios financeiros. Renan, mas o tesoureiro está acima de quem? Ele confere basicamente o trabalho aqui então do analista, enquanto o analista ele vai elaborar relatórios, enfim, todas essas questões estratégicas, o tesoureiro ele vai cuidar mais ali do operacional, garantir com que as coisas, as operações financeiras funcionem da melhor forma possível, para deste modo não ocorrer, né, um impacto significativo quando o analista financeiro for pegar ali então todos os dados operacionais para fazer um levantamento e embasamento para decisões futuras estratégicas. O salário do tesoureiro ele está ali então entre 2.638 a 3.300, tá bom? Então o tesoureiro ele vai garantir com que o fluxo de caixa, as conciliações, todos os pagamentos sejam feitos de forma adequada, recebimentos estejam tudo em dia, não esteja nenhum índice de inadimplência tão significativo. Então ele vai cuidar dessas questões, elaborando relatórios financeiros, para deste modo passar para o analista financeiro elaborar outros relatórios considerando indicadores para o processo de tomada de decisão. Então, em algumas empresas o tesoureiro está acima, outras empresas ele está abaixo, mas com relação a essas pesquisas que eu fiz, esses cargos encontram dessa seguinte forma que eu acabei de explicar. E por último, mas não menos importante, o cargo de gerente financeiro, que é o que está acima de todos esses cargos que eu acabei de posicionar. O gerente financeiro ele vai ser responsável por gerenciar todo o departamento financeiro e definir todas as políticas e estratégias financeiras, garantindo o máximo de superávit possível, né? As maiores probabilidades de superávit e evitando de todas as formas o déficit financeiro, que é a diferença negativa de todas as receitas e as despesas de uma determinada empresa. Qual que é a remuneração, Renan? Começando nas pequenas empresas de 4.998, se estendendo às maiores empresas até R$10.000. Exatamente. De acordo com as pesquisas que eu fiz,
Nas menores empresas, o gerente financeiro pode estar ganhando de 4.998 e nas maiores organizações até R$ 10.000. E isso considerando que eu peguei a média, porque eu já peguei empresas aqui nessas análises que eu comecei a estudar que estavam pagando em torno de R$ 20.000. Mas, como é a média, eu não posso fazer uma média da minha cabeça ou então baseada somente em um índice. Tem que pegar todo o montante e fazer esse cálculo aí de uma forma um pouco mais absoluta. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já peço o seu like, se inscreva no canal e te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço, fui!